Esse programa é um oferecimento Fantapunk. Aventura, amor, vapor e magia. Olá, criativos! Alguns de vocês já pensou em criar um mundo de faz de conta só seu? Mas um mundo mesmo, completo, com continentes, cidades, montanhas, pessoas, animais, raças fantásticas, lugares mágicos e por aí vai. Já pensaram nisso? Pois é, eu também não pensava. Mas, em 1984, quando eu criei um personagem chamado Arcanjo Arcadia, eu, sem saber, estava começando a fazer isso. Eu estava começando a praticar o meu playground criativo de world building e outras coisas mais, com o qual eu venho me divertindo há quase 40 anos. Nesse programa, eu vou falar para vocês sobre uma coisa chamada Karamaev. E que diabo será isso? Fica ligado, eu vou bater um papinho com vocês rapidinho e daqui a pouco aquele foguetão bonito vai sair da piscina. E aí, criativos, tudo beleza? No início do ano eu dei um pulinho aqui para filmar esse chafariz, matar a saudade, né? Tinha muito tempo que eu estava fora do Rio de Janeiro. Aí dei um pulo aqui para fazer umas filmagens, passei um pouco com os amigos e resolvi voltar hoje para contar para vocês o que é Karamaev. É mais um dos nomes esquisitos que eu uso na escola de aventura e uso no Fantapunk, mas hoje ele vai passar a fazer sentido para vocês numa boa. Lembra que a gente papeou há pouco tempo sobre Pocket Mundo? E eu depois mostrei o Fantapunk, né? Mostrei um cisquinho, né? Do Fantapunk, porque o Fantapunk tem coisa pra burro pra mostrar. Pois é, o Fantapunk foi um dia o meu Pocket Mundo. Hoje ele é o meu Super Mundo, né? E com esse papo de Karamaev hoje, eu vou começar a ensinar vocês como é que vocês podem construir o seu próprio Pocket Mundo. Ah, mas eu vou usar isso pra quê, professor Arcanjo? Para você aprender um monte de coisas, para você experimentar um monte de coisas, para você fazer um monte de coisas. Nós estamos aqui na Praça do Alto da Boa Vista, na cidade de Toné, bem dentro da floresta de Chantala. Pra vocês terem uma ideia, tem floresta atrás de mim, tem floresta na minha frente. Aqui eu estou num vale, onde tem algumas casas, né, algumas ruas. E a cidade de Toné, que ela é bem comprida, ela segue por esse vale, ela começa lá embaixo, no limite com a cidade de Áquila, no Largo da Usina. Ali é a divisão entre as duas cidades, né? Ambas ficam no Principado de Rio Azul. E para você entender melhor o que significa isso, você vai ter que embarcar na minha viagem, na minha trip. Vai ter que saber o que é Karamaev, como é que funciona isso e como é que a gente usa. Então, vamos embora logo, manda brasa? Vamos lá para minha varanda da mansão pra gente ver a piscina e ver aquele foguetão bonito levantando voo. Simbora! Pois é, a nossa aula de hoje vai ser o ar livre, aqui na cidade de Toné. Toné é mais conhecido aqui no Rio de Janeiro como Alto da Boa Vista. Só que no Fantapunk, aqui no Principado de Rio Azul, Toné é uma das cidades altas da floresta de Chantala. Tem Toné, tem Chantalarte, tem outras. E passo a passo eu vou contando para vocês um pouquinho delas, para vocês conhecerem essa minha loucura criativa tão deliciosa, que já tem quase 40 anos de existência. E que começou, aliás, muito antes disso, quando eu comecei a brincar que o bairro em que eu morava era um condado, né? O condado de Mary Grace. Ah, parou de cantar? Isso aqui é bom dar aula ao ar livre, né? Por isso, inclusive, que eu perturbava muito meus alunos. Quer dizer, eu acho que eu não perturbava não, acho que eu perturbava mais as coordenações. Quando eu resolvia tirar a galera de dentro da sala de aula para ir para o jardim, para ir para uma exposição, para ir para a praia, para ir para a floresta, para ir para os botecos, né? Tem coisa mais gostosa que você assistir aula no boteco?
Você senta com a tua galera ali, pede o que você quiser comer, o que você quiser beber, e passa horas deliciosas papeando a respeito de N coisas, inclusive das matérias da faculdade. No meu caso era o pessoal de design gráfico, e a gente fazia isso numa coisa chamada Oficina 5. Eu acho que eu já contei sobre isso em outro vídeo. Mas vamos lá. Que papo é esse de Karamaev? De onde é que foi que eu tirei essa coisa tão exótica, esse nome tão exótico? Bom, vou explicar para vocês aqui. Quando eu comecei a desenhar como seria o Principado de Rio Azul, né, eu desenhei primeiro o centro da cidade, que é a cidade do Castelo. Depois eu fui avançando em direção à Zona Sul. Aí comecei a construir a malha urbana. Quando eu falo em desenhar, eu estou falando o seguinte: eu estava construindo a malha urbana, né? Porque existe a malha urbana original do Rio de Janeiro e tem a minha malha urbana que eu fiz, né? Que pode ou não seguir aquela que já existe. Muitas vezes não segue, tá? E mesmo quando segue, a aparência do local não tem nada a ver com aquele que existe no mundo real, ok? Então no meu mundo de faz de conta as coisas são como eu quero. Então quando eu comecei a desenhar a malha da Zona Sul, eu comecei a trabalhar ali na região de Botafogo, né? Onde tem a enseada de Botafogo, e desenhei a Cidadela da Urca, que inclusive tem esses mesmos nomes porque quando os hobbits chegaram à região agora de Cari, né? Há 5 séculos mais ou menos, fugindo do cataclismo, eles chegaram ali e os vários galeões que compõem aquela frota são navios de guerra, né, navios de guerra, foram estacionando em alguns pontos. Então, na enseada de Botafogo, estacionou o galeão Botafogo, que tinha esse nome por causa de um artilheiro muito famoso, né, que quando ele mandava disparar os canhões, ele gritava Botafogo! E aí o pessoal apelidou o galeão dele, cujo nome original nem me lembro mais, de Botafogo, e acabou que ele passou a ser adotado o nome oficial de Galeão Botafogo, né? Então o galeão ficava fundeado ali naquela enseada, que acabou dando nome àquela região. E bem próximo dele, numa região perto do que antigamente se chamava de Pedra do Dragão, depois Pão de Açúcar, fundeou o galeão Urca. E é uma coisa muito peculiar. Quando o galeão Urca fundeou ali, não existia a Cidadela da Urca. O mar batia nas pedras, né? E o pessoal achou engraçado porque o galeão Urca fundeou junto de uma pedra cujo formato dela lembrava o casco de um navio que o pessoal, os portugaleses, chamavam de Urca. Então Urca, na verdade, era o nome do navio cujo casco tinha um formato específico. E aquele morro ali tinha um formato muito parecido, então o pessoal passou a chamar de Morro da Urca, né? Porque tinha um formato desse navio e porque o galeão Urca estava ali fundeado. Eis que, 500 anos depois, quando se juntou ali uma frota de guerra que iria para o norte do continente de Raio Brasil para libertar a cidade de Shum dos orcs, né, da invasão dos elfos, ali ficou fundeada também a frota aliada dos orcs. Não eram só orcs, tinha uma galera de vários povos, né, mas ali ficou fundeada a frota dos orcs. E Urca, por uma coincidência, uma sincronicidade, ou sabe-se lá o que, Urca é o coletivo de orcs. Então parece que o local assim já tem um nome predestinado, né? Tem que ter aquele nome ali por várias razões. Então eu fui batizando essas regiões com esses nomes. E quando eu fui para a Zona Sul do Rio de Janeiro, obviamente eu mantive inicialmente aquilo era Copacabana, Karamaev e Leblon, né? Ipanema era aquela Karamaev. Depois é que eu resolvi adotar o nome Ipanema mesmo, com uma grafia diferente, porque o Ipanema no Fantapunk, conforme vou mostrar na tela aqui agora, é dessa forma que se escreve. Copacabana é dessa maneira que se escreve. E já o Leblon é assim. Por quê? Porque aquilo ali eram terras de um nobre muito famoso, muito amante das artes, e que ele era louraço, né? Ele veio de Perpignan, na Arcádia. Perpignan é uma das nações dos Atamitas Atlantes em Arcádia. E o sobrenome dele era Leblon, que combinava com o fato de ele ser louro. Então ali eram as terras do Leblon, né, do Monsieur Leblon. E acabou que virou Leblon mesmo, né, com um D mudo no final. Pois bem, passado o tempo, como eu falei, eu botei Ipanema ao invés de Karamaev. E esse nome, que eu não tenho a menor ideia de onde eu inventei esse troço, né, quais foram as referências que eu usei para criá-lo, eu peguei esse nome e guardei. Eu tenho um arquivo, né, cheio de gavetinhas, dos nomes esquisitos para o Fantapunk. Então eu guardei lá, falei, um dia eu vou usar isso para alguma coisa. E aí,
como eu queria batizar essa metodologia, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, eu resolvi batizá-la com o nome de Karamaev. Porque eu sabia, quando eu criei o slogan da coisa, eu não vou poder falar esse slogan agora porque é surpresa, mas enfim, quando eu criei o slogan de alguma coisa, eu tinha assim um som na minha cabeça, né? Eu não sabia dizer qual era a palavra que estava ali, mas tinha um som assim e tinha um subtítulo. Então, recentemente, fui batizar essa metodologia e acabei chegando na solução de Karamaev. E que diabos quer dizer Karamaev? Bom, essa é uma expressão, aparentemente, ela é bem antiga. Ela veio com os gnomos do tempo que eles moravam em Grundo, na velha Arcádia ainda. Karamaev é alguma coisa tipo uma área de fabulação, uma realidade desejada, ou como ela é mais conhecida, a sua tradução, uma realidade imaginada. Então, Karamaev nada mais é do que você imaginar uma realidade. Um mundo de faz de conta é um ambiente onde você conta uma história. E aqui, no caso da Escola de Aventura e do Fantapunk, Karamaev é a prática que eu tenho de superpor dois mundos. Um mundo real, esse no qual eu vivo, que vocês estão vendo aqui ao meu redor, né? E um mundo imaginário, que é o mundo do Fantapunk, que está aqui, né? Em algumas publicações que eu já lancei, em outras tantas que eu não vou lançar, e em ambientes virtuais imersivos que serão construídos, espero eu, daqui a muito em breve. Então, Karamaev é a prática que eu tenho de pegar referências do mundo real e superpor ou sobrepor sobre elas a minha imaginação, o meu desejo de ser como eu gostaria que fosse. Em outra ocasião, quando eu for mostrar para vocês o meu condado de Mary Grace, eu vou mostrar para vocês a malha urbana que eu criei, a malha urbana original, as casas que ali existem e as casas que eu coloquei ali no meu mundo de faz de conta. Porque eu tenho várias referências de locais que existem no mundo real, né? Várias edificações, rios, pontes, enfim. É um troço completo. Então eu fiz essa prática da Karamaev sobrepondo num lugar real, aliás, vários locais reais, o meu mundo de faz de conta. E é isso que eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz isso. É bem simples. Dá trabalho, mas é gostoso de fazer, tá? Principalmente se você for uma pessoa como eu, que gosta de ser bem detalhista e ver assim o máximo possível de detalhes que você pode aproveitar para colocar no seu mundo de faz de conta. Primeiramente, vamos falar sobre o que é o tal Reino de Cari, né? O Reino de Cari, vocês vão ver, ele corresponde ao município do Rio de Janeiro. E ele tem as suas divisões geopolíticas, já seculares, né? Que daqui a algum tempo, na linha do tempo do cenário, vão deixar de existir. Mas por enquanto não estão existindo. Esse desenho que vocês estão vendo aí é um estudo que eu estou fazendo agora para uma versão mais atualizada do Reino de Cari. Eu já fiz acho que umas 15 ou mais versões ao longo dos anos. Durante um bom tempo, em especial até o tempo que eu estava lá em Brasília, né? Eu fiquei brincando de fazer várias e várias versões, experimentando malhas urbanas diferentes, alterando posição de montanhas, criando lagos onde não tem, canais e tal. Enfim, eu fui brincando para ver como é que eu podia incrementar o meu mundo de faz de conta usando uma Karamaev bastante diferente em cima da realidade do município do Rio de Janeiro. Então, isso que vocês estão vendo aí, obviamente não está completo. É um estudo que eu estou fazendo agora, na época que estou gravando esse vídeo. E espero que até o final desse ano eu já tenha ele bem prontinho para começar a fazer algumas traquinagens com essa imagem aí. O Reino de Cari, ele é dividido basicamente em duas partes. A primeira delas tem a ver, que é a parte mais famosa, onde está Rio Azul, a cidade maravilhosa. Ela pertence, ou ela é mais habitada, por indivíduos da dinastia Cari, ou da etnia Cari. Tem gente que usa o termo dinastia, ou etnia, mas enfim. Na verdade, é um grupo de hobbits, né, que é a raça original que vive nesse lugar. E de um lado você tem a etnia Cari, e do outro lado você tem a etnia Ambaí, que obviamente não são simpáticas uma à outra, por diferenças culturais que já vêm desde o tempo da velha Arcádia. Quando eles vieram para Rai Brasil, né, e aportaram nessa região, eles tentaram reproduzir, né, a sua antipatia uns pelos outros e se radicaram em locais diferentes da região. Então a etnia Cari ela fica principalmente nas áreas
próximas da Baía de Guanabara e a Zona Sul, né? E uma parte da Zona Oeste, enquanto que a etnia Ambaí está predominantemente na Zona Oeste do Reino de Cari. Para você entender um pouco da complexidade do Fantapunk, eu vou mostrar para você a versão 2021 do mapa do meu cenário. Então tem ali uma espécie de um mapa mundi que mostra uma parte do mundo de Urantia. Ele não está completo porque esse é um planeta muito exótico. Ele não é igual à Terra, que você vai de um lado para o outro, né, de avião, navio, de barco, a pé, bicicleta, enfim. Ele tem seções isoladas uma das outras por um nevoeiro estranho, místico, misterioso, terrível, tenebroso, chamado as brumas do tempo. Que o pessoal não entra, porque sabe, se entrar, ou vai morrer envenenado, ou pode aparecer em outro lugar totalmente diferente, ou pode viajar no tempo sem controle nenhum, enfim. As brumas do tempo não são um lugar assim para você passear. Então, o mundo de Urantia ele é dividido em várias seções. E a seção que nos interessa para o Fantapunk é essa que eu estou mostrando para você agora. Então você vê aí, né? Principalmente, as principais massas emersas são o continente de Rai Brasil, o continente de Arcádia e vários arquipélagos. Além, na parte mais ao sul, você tem a Terra do Gelo e a Terra Gelada. É engraçado, né? É o mesmo lugar, é a mesma região. Só que a partir de um ponto divisório, né? De um lado o pessoal chama de Terra do Gelo, a outra Terra Gelada. Enfim. E pensar que esse mapa de Urantia aí começou em 1984 com uma simples ilha chamada Arcádia, onde o arcanjo começou as suas aventuras. Olha só, cara. Depois de anos e anos, décadas na verdade, né? Brincando, experimentando, fazendo desse jeito, fazendo de outro, eu fui chegando a essa solução aí, que até onde eu vejo deve ser a solução final, né? Obviamente que eu vou trabalhar melhor o desenho do mapa em cima, mas a estrutura deve ser basicamente essa aí que eu mostrei para você na imagem anterior. Aqui atrás de mim, vocês estão vendo duas casas bastante interessantes. A primeira é essa aqui, ó. Essa que está aqui amarela, né? Aqui desse lado de cá. E a segunda, uma famosa taverna chamada Robin Hood, que na verdade nos anos 80 existia aí uma boate de mesmo nome, onde no tempo da faculdade o pessoal da EBA fazia muitas festas aqui na Robin Hood. Obviamente hoje em dia ela não se chama mais isso, ela é uma casa de festas, mas no Fantapunk ela continua sendo a Robin Hood e com a aparência original, que a pintura da época dos anos 80 não era essa, ela foi modificada. Então hoje ela continua sendo no Fantapunk a taverna Robin Hood. Depois tem uma explicação do porquê que ela tem esse nome, né? Quem foi esse cara existiu realmente. E será que ele virou um taverneiro? Eu sei que ele era um arqueiro muito famoso. Alguns diziam que ele era fora da lei e tudo mais, né? O Zorro também era e acabou virando quem virou, né? Se você não sabe o que eu estou falando, quando sair meus livros, você lê meus livros lá que você vai descobrir quem era o Zorro, quem virou o Zorro, quem é o Zorro hoje, o que esse cara já aprontou e já aprontou foi coisa, nossa. Mas enfim, esses locais são dois locais muito queridos, né? A boate porque eu gostava muito de vir aqui, né? E essa casa porque eu sempre imaginei como seria se um dia eu pudesse morar nela. Eu ainda não consegui, mas eu não desisto. Quem sabe futuramente eu não faço aqui a minha residência e talvez a sede física da Escola de Aventura. Isso não existe no Fantapunk. Mas olha só que vizinho de frequentador exótico nós temos aqui, né? O Herbie, o Fusca que falava. Se você não conhece, assista o filme Se Meu Fusca Falasse, da Disney, que era um clássico da minha infância. Você vai saber muito bem do que eu estou falando. Voltando aqui ao lance das casas, eu ficava imaginando quem é que moraria, né, nessas casas, e se elas fossem parte do meu mundo faz de conta, quem eu colocaria morando nelas? Porque olha, são casas que você não encontra praticamente em mais lugar nenhum do Rio de Janeiro. Então aqui, como é um espaço que sofreu muito pouco a influência da especulação imobiliária, então a sua forma original se manteve. E olha que casa linda, né? E ela está encostada na mata de Chantala, ou na mata do Parque Nacional da Tijuca. Do outro lado da rua, nós temos
outra casinha, outra choupana modesta, né? Que está aqui também há bastante tempo, percebe-se pelo gradeado. E eu também ficava aqui paquerando, né? Esses jardins maravilhosos. E aquela casa ali, olha o estilo dela, coisa linda, né? Então eu ficava me perguntando, pô, quem será que moraria aí, né? Será que é um nobre, é um conde, é um duque, é um barão? Certamente não é o pessoal do povão, né? Então essa é uma casa que me deixava assim sempre com a imaginação assim borbulhando para tentar entender, descobrir, né, quem é que morava aqui. Se tem uma coisa que eu uso muito Karamaev é a parte de arquitetura. Olha, eu tenho vários arquivos aqui de fotos de edifícios, casas, praças, pontes, enfim, de vários locais do mundo. E, inclusive, quando eu estava desenhando uma versão mais recente da Cidade do Castelo, eu estava combinando o conceito do plano piloto de Brasília com o centro do Rio mesmo, né? E ali eu comecei a fazer um arquivo. Praticamente eu comecei a fazer o que o segundo conde de Monte Cristo, Denis Pepin, fez no tempo dele, né? Ele projetou cada imóvel de cada rua da malha urbana que ele criou para a Cidade Maravilhosa a partir da visão que o seu antecessor, Gabriel de Monte Cristo, teve da tal Cidade Maravilhosa que um dia existiria no lugar daquela cidade colonial que estava bem bagunçada naquela época, né? Então eu gosto muito de fazer isso, eu gosto muito de pegar referências de arquiteturas mais variadas, mas obviamente coisas antigas, e vou colocando, com alguma modificação ou não, em certos pontos do cenário. E essa Casa Branca que você acabou de ver aí também é outro dos meus xodós, porque olha, ela está localizada do lado da entrada da Floresta da Tijuca e tem um rio que passa, né, logo a seguir, logo ao lado. Então imagina, gente, como é que deve ser morar numa choupaninha modesta como essa. E aproveitando as coisas que já existem para criar história em cima delas, olha só essa árvore meio torta sobre a rua aí. Dá ou não dá para fazer uma coisa bem legal com ela? Eu diria para você que essa árvore, a semente dela é uma das que vieram da velha Arcádia, trazida pelos gnomos, pelos Bandar, mas principalmente pelos gnomos, e que foram plantadas em vários locais do continente de Raio Brasil. Dentre eles, uma cidade muito charmosa, uma cidade bastante peculiar, bastante conhecida no cenário, que é a Cidade Livre de Tirano dos Ferros. Eu vou falar sobre ela numa expedição que eu fiz para lá há pouco tempo, e vai ser uma viagem tanto. Assim que você puder, assista esses vídeos, será uma série que vai contar sobre a expedição para lá, vai falar sobre a raça, né, que principalmente domina aquela região, que são os Bandar, e vai falar da Cidade Livre, que é uma cidade especial ao lado de uma grande fortaleza, e vai falar de um passeio de trem a vapor que, olha, gente, foi sensacional. O clima aqui está muito agradável, deve estar uns 18, 19 graus, está levemente nublado e a névoa está descendo por cima das árvores, você não consegue ver as montanhas mais ao longe da floresta, né? Tá deliciosamente friozinho e úmidozinho aqui em cima, que é uma combinação que eu adoro muito, essa friura, frieza, esse frio aí, com umidade, né, que dá um ar assim até um tanto quanto serrano, estando dentro da cidade do Rio de Janeiro, ou melhor dizendo, do Principado de Rio Azul. Como eu falei, nesse dia estava fazendo um friozinho delicioso. E lá na floresta pintou um nevoeiro que emprestou ao lugar assim uma aura mágica. Isso me lembrou um passeio que eu dei pela floresta em 1990. Foi pouco antes de eu sair de uma escola onde eu dava aula de arte para crianças. E eu dei aula, depois fui lá na floresta dar um rolê, dei um passeio. Eu lembro de ter colocado
algumas estatuetazinhas de gnomos que eu fabricava na floresta. Eu brinquei, fiz lá um cenáriozinho e deixei lá, né? Para ver quanto tempo durava, ou se alguém achar ia levar. Enfim, já faz aí um tempão e eu não lembro mais o lugar onde eu coloquei, então eu nem posso ir lá procurar porque eu não sei mais onde fica. Mas, enfim, tá lá esse friozinho gostoso, como vocês estão vendo aí no vídeo, né? Tem um nevoeiro bem gostosinho, bem fininho. E eu fiquei passeando por aquela estrada ali, imaginando que tipo de lugar poderia ser aquele no Fantapunk. Porque eu já desenvolvi toné, em alguma medida, né? Mas eu fiquei pensando o que mais eu poderia colocar ali. Então, comecei a pensar na história de uma dama secreta. Uma mulher que viveria em retiro, numa das muitas mansões que tem por ali, né? Por algum motivo que eu ainda não sei, não descobri. E quando eu falo descobrir, é porque às vezes as minhas histórias parecem que são contadas por outra pessoa e vai diretamente dentro da minha cabeça. Deve ser o Ludovico Bombardo, aquele gnomo rechonchudo cheio de causa para contar, que de vez em quando vem aqui, faz uma transmissão telepática, vai me contando as histórias, vai mostrando mais cenas, e aí eu vou batucando aqui na minha máquina de escrever eletrônica aqui para fazer surgir uma história. Toné é uma cidade pequena, para dizer a verdade. Ela é bem comprida, mas ela é pequena. E ela é habitada por poucas pessoas. No entanto, assim como acontece com outros pontos do Principado de Rio Azul, a sua renda per capita é bem alta devido à indústria do turismo e do entretenimento. Porque além da floresta de Chantala, que é imensa e ela possui acesso para outras partes do reino, como eu já falei, o reino de Cari foi basicamente construído em volta da floresta de Chantala. Essa região também tem alguns cassinos, tem resorts, tem mirantes, e de todos os mirantes, com certeza, o mais famoso é o Corcovado, onde está a estátua de Micá, que saúda aqueles que entram pela Baía de Guanabara com seus braços abertos. Assim como o reino de Cari tem a sua famosa tropa de mosqueteiros, que inclusive é chefiada pelo arcanjo, e o condado de Menegrês tem a sua patrulha do condado, Chantala conta com a vigilância dos Rangers da Casa da Floresta. E o que é a Casa da Floresta? Bem, ela é uma organização secular e é composta principalmente por Rangers e druidas. E eles protegem a floresta, que é tida como mágica e sagrada. Inclusive, nessa floresta mora uma criatura muito especial, sobre a qual eu vou falar em outro programa. Essa região é vista como sagrada, como mágica, como diferente, há muitos e muitos anos, desde antes dos fugitivos do Cataclismo chegarem a Raio Brasil. Ela já foi uma espécie de micronação sob o controle da Confederação Tamoio. Depois ela foi integrada ao jovem reino de Cari como sendo uma área neutra. Por fim, ela passou a fazer parte do Principado de Rio Azul e aí ela recebeu uma proteção de peso além daquela que já existia, que é a proteção da Fundação Monte Cristo. Você está percebendo como é que é fácil fazer um Karamaev? É só você olhar para a realidade que te cerca, inventar alguma coisa e ir experimentando, refinando, anotando, misturando as coisas que você vê com as coisas que você imagina. Claro que o início vai ser um pouquinho mais difícil, né? Você vai achar que não está bom, mas à medida que você for praticando, é como se fosse um exercício. Quanto mais você pratica, melhor você entende, melhor você faz e acaba se tornando cada vez mais fácil. E nesse processo, você quer saber o que é realmente importante? Importante é que você consiga aplicar nessa sua fabulação, nesse seu faz de conta, na sua fantasia, o que você acha que é legal, né? Porque é transformar a realidade como ela é em algo mais divertido, mais legal. No caso aqui, pena que não vai dar para ver por causa do nevoeiro, né? Eu estou diante aqui do gradeado de uma casa, né? É uma mansão. Essa mansão, gente, não dá para mostrar para vocês aqui da rua. Ela é um troço assim espetacular. Que, sinceramente, se eu não soubesse que eu estou onde eu estou, eu diria que eu estava na Europa ou em algum lugar do sul do Brasil. Mas deixa eu mostrar uma peculiaridade aqui dessa entrada da mansão. Vocês conseguem ver aqui esses pinhais? Olha lá. Quando eu for explicar para vocês em outro vídeo o que é uma tirana de ferro, a gente vai chegar nessa solução aqui. Cadê? Tá aqui. Opa, peraí. Tá aqui, peraí. Só que eu chego lá. Aqui. A gente vai chegar nesta solução aqui. Vocês vão descobrir que esse elemento visual
tem a ver com outra coisa muito ancestral e vem sendo traduzido, transformado ao longo do tempo em outras formas, mas que querem dizer a mesma coisa. Que coisa é essa? Vou fazer um spoiler. A luz do conhecimento. Quando eu voltar em direção ao centro de Toné, eu vou parar na porta de uma mansão que tem uma representação diferenciada desse mesmo elemento, para vocês terem uma ideia, ok? E de repente na edição eu vou colocar uma imagem mundialmente conhecida que usa esse mesmo referencial, esse mesmo elemento visual simbólico que tem tanta importância, pelo menos aqui no Ocidente. Fazer uma pausa só para escutar. Escuta só. Lady Murphy, né? Mas nem esse eu quero escutar não. Escuta isso aqui. Quando as pessoas chamavam o Rio de Janeiro de cidade maravilhosa, chamam até hoje, né? É porque elas conheciam algumas das muitas belezas naturais que essa cidade tem. Naturais, arquitetônicas, né? Essas belezas continuam existindo. Então você imagina, eu estou aqui num bairro da zona norte do Rio de Janeiro e tenho essa maravilha natural aqui. Eu acho que isso é um currupião. Pra vocês terem uma ideia, lá na Tijuca, na Praça Sans Penha, estava fazendo 27 graus. Aqui está fazendo 16. E eu estou bem perto de lá, eu estou a 10 minutinhos de distância. E aí, coleguinha? Beleza? E coleguinha, rapaz? Eu te conheço? Ei, psiu. Esse cabelo maluco. Onde é que você vai, rapaz? Vem cá. Não quero comprar nada, não. Não, vou pra casa. Tchau, tchau. Ah, cara chato. Depois que eu fiz aquela paradinha lá em cima e conversei com o cachorro, eu sentei um pouquinho no banco, dei uma meditada e fiquei aproveitando aquele climazinho bucólico e aprazível que me evoca assim uma nostalgia que eu confesso que não sei explicar. É como se eu fosse transportado para algum lugar mágico que eu não consigo definir exatamente como é, mas eu sinto esse lugar mágico vibrando dentro de mim. E aí, voltando em direção ao centro de Toné, eu voltei a pensar naquela dama misteriosa que moraria num retiro em algum lugar daquela estrada e encontrei onde poderia ser a casa dela. E essa casa era ornada em seus portões por uma coisa muito especial, que talvez até me ajude a definir melhor quem vai ser essa dama. Lembra que eu falei daquela pinha, né? Que é um símbolo da luz do conhecimento. Pois é, aqui atrás existe uma outra forma de se representar a mesma coisa, que é uma tirana. Nesse caso, é uma tirana de ferro. Ela é feita de ferro e vidro, né? Então, o objetivo de ambas é o mesmo. E alguém está correndo a caminho. Boa tarde. O pessoal vem treinar muito por aqui por causa do clima também. Então isso é uma tirana de ferro. Ela é feita de um material mais elaborado, mas ela tem a ver diretamente
com aquele outro símbolo, né, que vem de um vegetal, que vem de uma planta, de uma semente de uma planta, cujo significado é outro. Vamos ver ela mais de perto? E aí, por acaso essa tirana de ferro te lembra uma dama famosa que ostenta um símbolo que oscila entre a pinha e o seu significado original e a tirana de ferro? Do ponto onde eu estou, se eu seguir naquela direção, eu desço por Toné, vou até o Itanhangá e atravesso a ponte, que é a fronteira entre o Principado de Rio Azul, onde eu me encontro, e o Principado de Cardeales, do outro lado do canal, que corresponde à Barra da Tijuca e o Recreio. E aí, o que você achou? Dá para começar a construir o seu Pocket Mundo com essas primeiras informações que eu passei para você? Experimenta aí. Experimenta e depois coloca nos comentários o que você achou, como é que ficou o seu Pocket Mundo. Compartilha ele comigo. Quem sabe a gente pode se juntar aí e fazer ele se desenvolver, né? O meu tem quase 40 anos. Quer dizer, se for contar o tempo em que eu criei o Condado de Mera Igreja, tem muito mais de 40 anos. Tem mais de 50 anos, né? Mas o seu pode começar agora. Porque tudo tem que ter um começo, tudo tem que ter um ponto de partida. Ok? Hã? Ah, esse som no meio da floresta fica bem mais tranquilo, né? Agora berrando no estúdio, dando meu ouvido aqui, não tem jeito. É isso aí, meus amores. Obrigado mais uma vez por vocês terem ficado comigo até agora. Espero que tenham gostado. Isso é só uma palhinha, tá? Tem mais coisa para vir por aí para você construir o seu Pocket Mundo. E eu vou mostrando mais pedacinhos do meu, que não é mais Pocket Mundo, como vocês já sabem, né? É isso aí, galera. Até a próxima e um beijo do anjo. E bora botar o foguete na garagem, ou melhor, na piscina.